nós escolhemos esse autor, Gabriel Garcia Marques, por dois motivos. Bom, um porque ele faleceu esse ano e o outro tem a ver com um congresso da Federação Latino-Americana de Psicanálise, que vai se realizar em setembro, em Buenos Aires, que trata do tema realidade e ficção. Então a gente achou que o Gabriel Garcia Marques tinha tudo a ver com isso. E dentro disso, eu achei um livro, eu não sei se vocês conhecem, que é 12 Contos Peregrinos, que são contos do Gabriel Garcia Marques. E ele fala, no prólogo, ele fala do processo da escrita desses contos e como se mistura o que é realidade e o que é ficção. Então, eu anotei algumas coisas que me chamaram a atenção. Ele começa contando de um sonho que ele teve, em que ele estava morto e ele saía com os amigos para comemorar, enfim, então, os amigos da América Latina dele, enfim. E chegou um ponto da cena do sonho em que ele quer continuar e os amigos estão indo embora. Ele disse: não, tu não pode ir embora, tu não pode mais conosco, né? Aí ele acorda e se dá conta que sim, que ele estava morto e não podia continuar com os amigos. E ele nunca pôde, ele disse, escrever sobre isso, porque ele nunca conseguiu que fosse uma farra como a do sonho, falar da morte dele. E ele escreve, ele fica anotando ideias, ele anota 64 ideias para fazer contos e no final isso se perde. E ele reescreve as ideias e ele tem imagens de como era na Europa. Esses contos se passavam muito na Europa. E ele volta para a Europa e aquilo que ele tinha imaginado a ficção não era compatível com a realidade. E o livro é muito interessante e eu acho que tem a ver exatamente com isso, né? A realidade e ficção se misturando e ao mesmo tempo se separando. Bom, primeiro eu vou dar os recados, depois nós vamos passar para os nossos convidados. Os recados são: dia 16, no sábado, às 10h30, aqui no Shopping Moinhos, vamos ter o Cine Divã, o que os homens falam, o debatedor Dr. Manuel José Pires dos Santos. E também demos início na Sociedade Psicanalítica, o ciclo de estudos sobre teoria psicanalítica. Quem tiver interessado, está aqui o folder. Hoje nós temos dois convidados. O primeiro, aqui à minha direita, o Jefferson Tenório, que com o seu romance O Beijo na Parede, foi eleito o melhor romance de 2013 pela Associação Gaúcha de Escritores e também ganhou o prêmio de melhor romance pelo Correio do Povo. E à minha esquerda, a psicóloga Denise Binstronsky, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Nós vamos começar com o Jefferson e depois, como habitualmente acontece, nós vamos abrir para vocês, porque isso aqui é muito mais uma troca de ideias e eles vão só iniciar o nosso debate. Bom, boa noite a todos. Agradecer então à Sociedade Psicanalítica, agradecer a Neuza pelo convite. E dizer que eu estou muito contente de estar aqui, sobretudo sobre um autor que é bastante conhecido, né? Acho que todo mundo sabe alguma coisa, né, do Gabriel, do Gabo, né, como era mais conhecido. E também porque pela morte também dele, né, nesse ano. Aliás, que ano triste para as letras, né, e para os artistas também. Mas nós seguimos aqui, né, fazendo a nossa celebração da literatura. Bom, quando eu recebi o convite para falar sobre o Gabriel Garcia Marques, eu fiquei um pouco assustado porque o tema era ficção e realidade na obra do Gabriel Garcia Marques. Então, imagina a vasta obra que ele tem e falar, né, de ficção e realidade na obra dele seria bastante complicado. Então, eu pensei em fazer um recorte do recorte, né, para que a gente possa depois debater e discutir. Tá? A minha ideia, tá,
para que a gente possa adentrar nesse assunto, antes de falar no Gabriel Garcia Marques, falar num outro autor que creio que sustenta não só a narrativa do Gabriel Garcia Marques, mas como de outros autores também da literatura ocidental, que é, digamos assim, um pilar, né, que vai fazer com que os escritores estejam influenciados por esse autor. Eu estou falando do Cervantes, Don Quixote. Inclusive, o próprio Garcia Marques fez personagens quixotescos, né? O Aureliano Buendia, o próprio Florentino, né, no Amor em Tempos de Cólera, são personagens quixotescos. Fazendo um paralelo entre o Don Quixote e o 100 Anos de Solidão, por exemplo, a gente pode perceber o seguinte: bom, a história do Don Quixote todo mundo sabe, né? Então é um fidalgo, né, que a certa altura da sua vida decide fazer aquilo que os livros que ele lia, né, as aventuras, ele decide então sair em busca de aventuras. A todo momento no livro do Don Quixote, ele é pressionado pela realidade, isto é, a razão está sempre pressionando a falta de lucidez ou a loucura do Don Quixote. Isto é, o fantástico, quando aparece no Don Quixote, ele é sempre pressionado. Ao contrário de 100 Anos de Solidão, a fantasia, o fantástico, o mágico, ele é sempre naturalizado. Isto não é um questionamento das coisas ali dentro. Se a pessoa levita ou ela voa até os céus, ou se alguém nasce com rabo de porco, isso não é questionado. Então há essa naturalização dentro do romance do Gabriel Garcia Marques. O Don Quixote, né, como vocês sabem também, ao longo da narrativa, ele vai assumir 3 identidades. A primeira identidade que ele assume, ele deixa de ser então o fidalgo, o falido, e passa a ser então o Don Quixote. Depois, quando ele começa as aventuras, ele passa a ser o quê? O cavaleiro andante. Então é a trajetória do herói. E lá pelas tantas, quando ele já está lá apanhando, né, das aventuras e sendo humilhado pelas pessoas, depois ele está caído no chão e o Sancho diz para ele: mas Don Quixote, olha só isso aqui, né, isso aqui parece um inferno, o quanto a gente já sofreu. E o Don Quixote olha para ele e diz assim: caro Sancho, até no inferno devem existir boas pessoas. E isso mostra o espírito do Don Quixote, que é aquele sujeito, então, que por mais que as coisas ruins aconteçam, ele segue adiante. Mas acontece que na segunda parte da narrativa do Don Quixote, a gente tem uma outra identidade dele, que é o cavaleiro da triste figura. E por que o cavaleiro da triste figura? Porque ele começa a se dar conta que a realidade e a razão vão se sobrepondo às loucuras e à falta de lucidez dele. Isto é, ele é praticamente derrotado pela razão. Então, no leito de morte, né, quando ele já está para morrer, ele começa a pedir desculpas para o Sancho, pede desculpas para toda a família, e todos que estão ali à volta não aceitam aquilo, né, ficam tristes com aquilo, porque ele era a última pessoa que ele não podia desistir dos sonhos, né, das aventuras. O que eu quero dizer com isso é que o poeta ou o artista, eles são as últimas pessoas que não podem desistir. Se o poeta cai, todos caem. O poeta é a última trincheira, é o último limite da sociedade. E o Don Quixote caiu. Esse espírito quixotesco a gente consegue perceber também dentro da narrativa do Gabriel Garcia Marques. E quando a gente fala em fantasia ou fantástico, só para deixar um pouco claro, né, o que seria esse fantástico, de modo geral, o fantástico é toda vez que a gente tem uma ação que representa uma ruptura na ordem natural das coisas, nas leis naturais. A gente tem uma ruptura disso, uma ruptura das leis da gravidade, uma ruptura nas leis da física, a gente tem algo extraordinário, algo fantástico. Então, é isso que acontece dentro da obra do Garcia Marques. A gente não tem, digamos, um questionamento dessa quebra, dessa ruptura na obra dele. A gente pode pensar também que como esse inverossímil que aparece, né, nas obras dele, do Gabo, ela é absorvida pela narrativa e, de certa forma, seduz o leitor, porque nós embarcamos na dele, né? Todo mundo aqui acaba embarcando, né, na ideia de que as pessoas voam, né, ou que alguém nasce com rabo de porco, ou que alguém come areia. Então, a gente embarca nessa ideia e não questionamos isso.
A gente pode pensar também quais são as motivações que fazem o Gabriel fazer esse tipo de narrativa. Todos nós também sabemos que ele se baseia muito o material dele, é um material real, né? Ele se utiliza de coisas reais, tanto da própria vida, como também da questão jornalística, né? Se a gente for pensar no próprio título Crônica de uma Morte Anunciada, crônica, né, é um gênero que está naquele limite, ali, naquele limiar entre a ficção e a realidade, né? Amor em Tempos de Cólera. Então ele pega uma doença, né, a cólera que, enfim, dizimou toda uma época, para fazer coloca como pano de fundo para contar uma grande história de amor. Então a realidade ela está sempre, né, como base para ele poder fazer a literatura dele. Além disso, também o modelo político totalitarista que nós temos, que se tinha em toda a América Latina, né, as ditaduras, as violências, né, tudo isso que vai fazendo com que a vida se torne insuportável. E quando a vida se torna insuportável, é preciso fazer literatura, é preciso transfigurar essa realidade, porque ela é insuportável. O que o 100 Anos de Solidão nos diz também é que se um lugar é insuportável, é preciso inventar um lugar. Macondo é esse lugar inventado, onde a razão não prepondera, onde o sonho é que vale. Então, eu tiro, né, a ideia de que nós temos... ele tira do leitor a ideia de olhar de uma realidade reta e coloca o sonho como algo mais importante do que a realidade. O Borges, né, nos últimos momentos dele de vida, quando ele começou a ser famoso mais pelas entrevistas do que pelos livros dele, ele dizia coisas bastante interessantes, e uma delas é que todos nós já nascemos com uma capacidade intrínseca estética. Todos nós já nascemos com isso, que é a capacidade de sonhar. Seja o sonho quando nós estamos dormindo, ou seja o sonho como uma projeção do futuro. Ele chega a dizer que o sonho é o nosso primeiro gênero literário. E isso faz com que a gente se sinta seduzido por esse tipo de narrativa, né, que nos tiram a realidade e nos transportam para um outro mundo. O Nietzsche também, em algum momento, ele vai dizer que a razão não dá conta da vida. A gente precisa de literatura, precisamos de mitos. Nenhuma sociedade, ou nenhum país, ou nenhuma pátria se sustenta sem os seus mitos. É preciso que nós tenhamos. Até hoje, né, se vocês forem conversar com as pessoas mais velhas de Lisboa, elas ainda acreditam que quem fundou a cidade de Lisboa foi Ulisses, aquele lá da Odisseia, né, que ele saiu de Ítaca e deu uma passadinha lá em Lisboa e fundou Lisboa, depois foi lá para a Guerra de Troia, né, e voltou. Então tem pessoas que acreditam nisso, e não adianta tu chegar e dizer, não, mas ele é um personagem. Não adianta, as pessoas vão acreditar nisso, e não há nada de mentira ou de verdade. Eu acho que o mito é o sagrado presentificado, e todos nós, queiramos ou não, sendo céticos ou não, em algum momento nós precisamos, né, desse sagrado. Enquanto a ciência tenta nos confortar, nos dando respostas, para as nossas inquietações, a literatura vem para tirar esse conforto, né? Ao mesmo tempo que ela conforta como os mitos, mas ela também causa um desconforto. Bom, e toda vez que a gente tenta racionalizar demais, né, a vida, a gente acaba racionalizando no sentido de tornar a vida muito burocrática, de tornar a vida muito cientificista. A gente acaba num movimento autoritário, né? Isso, né, várias vezes na história nós já percebemos isso. Então é preciso então que essa realidade que o Gabriel acaba colocando, né, de forma transfigurada, ela precisa ser colocada de forma transfigurada justamente porque se a realidade é dura, ela precisa ser sonhada. Então não é uma realidade tão dura que não mereça ser sonhada. Então é essa a ideia que a gente tem no livro do Gabriel. Embora a obra do Gabriel Garcia Marques ela tenha vários títulos, né, é possível a gente perceber que há ali um projeto, né, um projeto literário. E esse projeto literário, segundo ele mesmo, né, em várias entrevistas que ele deu, ele disse que todo grande autor,
se ele escreve vários livros, na verdade ele está escrevendo apenas um livro. E no caso dele, daí perguntaram para ele qual é o livro que ele estava escrevendo, ele disse que o livro que ele escrevia era o livro sobre a solidão. Então, o livro da solidão. E a solidão é, digamos assim, o personagem, né, de vários romances. Não são as pessoas, mas é esse sentimento de solidão, né, essa impossibilidade de conseguir me fundir ou me unir ao outro. Então, desde que se sai do útero, é essa vontade inexplicável de sempre, né, se sentir só, por mais que a gente esteja com alguém. E eu acho que um psicanalista uma vez falou, não me lembro agora quem é o psicanalista, mas ele disse que o homem ou a mulher, né, podem suportar qualquer coisa menos a falta de sentido. E a gente percebe que os romances, né, do Gabriel Garcia Marques muitas vezes nos mostram um absurdo, a falta de sentido, e nós lidamos bem com isso, né? Vivendo uma bola girando, né, o tempo todo, como nós vivemos aqui, também parece uma coisa absurda, mas nós conseguimos conviver com isso. Por isso que eu acho que é uma coisa pior do que isso, é uma coisa mais insuportável que isso, que é a falta de amor, a falta de afeto. E eu acho que isso é tão pungente na obra do Gabriel Garcia Marques. O final dos 100 Anos de Solidão é muito doloroso, porque são 5 gerações de pessoas altamente solitárias, tendo que lidar com a solidão. E no fim, né, para dar assim o arrebatamento final, ele ainda diz, né, todos esses que fazem parte dessa estirpe de solitários não terão outra chance sobre a vida, não terão outra chance sobre a terra. Isto é, eles passaram pela vida e não terão outra chance. Isso é o que é o mais doloroso e o mais difícil, e que faz lembrar então aquele final lá do Don Quixote, né, quando ele também acaba sendo, né, vencido pela razão. Bom, eu falo um pouquinho sobre a questão de alguns livros rapidamente, né, para passar a palavra aqui para outro convidado. Se a solidão, então, né, como eu disse para vocês, ela é então digamos assim, o carro-chefe, né, do Gabriel Garcia Marques. Por exemplo, na Crônica de uma Morte Anunciada, nós temos então ali, né, o Santiago Nazar, que vai ser assassinado. Desde o início do livro nós já sabemos que ele vai ser assassinado. E por que ele é assassinado? Justamente porque as pessoas, por várias motivações, né? Uma, porque há um certo sadismo em saber que aquele sujeito vai morrer. Há também uma espécie de apatia, né, de não querer saber. Há pessoas que não levam a sério. Os próprios irmãos vicários também, a todo momento eles querem que alguém peça a eles de cometer o crime, mas ninguém impede, né? E o Santiago Nazar, ele é um sujeito muito solitário. Ele não tem amigos. Durante a narrativa, você não vê ele conversando com ninguém. Já no Amor em Tempos de Cólera, né, nós temos também a solidão, assim, né, acho que no seu último estágio. Então, um sujeito que conhece, né, digamos assim, um grande amor da sua vida na adolescência, depois ela se casa com outro, e ele vai ter então uma vida amorosa completamente difícil. Ele vai se relacionar com muitas mulheres, até que vai passar 50 anos depois, né, quando o marido da mulher morre. Então, ele vai então conseguir ficar com ela, que também é uma trajetória quixotesca, né? Imagine ficar 50 anos esperando por alguém, né? É uma trajetória quixotesca. O Outono do Patriarca, né, em que ele coloca ali eu acho, para mim, que é um dos personagens mais interessantes, porque ele coloca ali um ditador já na velhice, um ditador que já vai começar a fazer loucuras, e aí também já tem uma coisa de Quixote aí, né? Ele vai canonizar a própria mãe, vai vender o mar para os americanos, né? Vai fazer um monte de estripulias, e também é um sujeito que é bastante solitário, né? Ele tem poder, mas ao mesmo tempo ele não tem, né? E para terminar, tem um outro tema que é bastante forte também, que é a questão da velhice. A velhice
nos livros dele praticamente em todos os livros aparece, né? E creio que o Ninguém Escreve Cartas ao Coronel, eu tenho para mim que é um conto grande, né? Quase uma novela. É uma história bastante difícil, né? De a gente ler e não se comover com aquela história, né? Então, um casal de velhos que espera, né, cartas do filho, e essa carta nunca vem. E ele vai no cais onde ele vai receber a carta, e ele tem que ouvir do carteiro que ninguém escreve cartas ao coronel. Então é a solidão assim em seu último estágio, né? E claro que essa narrativa, né, do Gabriel Garcia Marques também mostra as influências, né, que ele tem. Então eu já falei para vocês uma das influências, que é o próprio Don Quixote. Tem uma outra influência bastante marcante nele, que é o próprio Kafka. Então, quando ele vai lidar com essa questão de realidade, fantasia, ele vai acabar... Claro que o Kafka ele leva isso até as últimas consequências, né? Se a gente for pensar em metamorfose, nós temos ali um sujeito naturalizado, isto é, um sujeito que se transforma em barata. As pessoas entram e saem do quarto, mas não faz diferença nenhuma, ninguém fica assustado, ninguém questiona aquilo. Então a gente tem uma naturalização ali também do que é fantástico. Diferente do Processo, onde nós temos ainda um sujeito que ainda tenta entender o absurdo. Ele a todo momento, né, o personagem ele vai tentar compreender aquele absurdo, de por que ele está sendo preso, por que ele vai ser julgado, e ele nunca consegue as respostas, mas a gente sabe que ao final ele também vai ser vencido por esse absurdo da burocracia, né, e dessa realidade, dessa hiperrealidade. E uma outra influência também do Gabriel Garcia Marques é o William Faulkner, sobretudo sobre personagens bastante densos, né, que ele tem, e também dessa estrutura de criação de um mundo, né? Se vocês sabem, no Som e a Fúria, né, do Faulkner, ele também cria uma cidade, né? Não sei falar o nome da cidade porque é extensa, é cheia de consoantes, né? Assim como o Gabriel Garcia Marques também, né, acaba criando Macondo. Tem um dos últimos, não sei se é o último, um dos últimos livros dele, que é o Memórias de Minhas Putas Tristes, né? Que é quando o Gabriel já estava bastante debilitado. Não é um romance com o mesmo vigor literário dos outros. A gente já consegue perceber ali que há uma perda já literária em função da doença dele. Mas, de qualquer forma, ele também vai abordar uma outra questão, além da questão da velhice, que é também a questão das mulheres, né? As mulheres também nos romances do Gabriel, elas aparecem bastante, são bastante importantes. E vocês sabem, né, a história de Memórias de Minhas Putas Tristes, né, é um senhor que chega aos seus 80 e poucos anos, né, e ele liga então para uma cafetina e diz que ele quer ter uma noite com uma menina de 13 anos, né? E o romance então vai se passando, ele refletindo sobre a sua vida, né, e tentando ou não, né, ter esse momento com essa menina. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar, era mais para jogar a bola para vocês, né? Eu botei um monte de informações aí, né? Mas depois a gente conversa melhor. Obrigado. Obrigado, Jefferson. Eu me esqueci de dizer, mas vocês viram na apresentação dele que ele também é professor, né? Nos deu uma aula assim em que o Gabriel Garcia Marques se basou, né? Então, me esqueci, mas não me esqueci, não dava para se esquecer. Tá bom? Nós passamos agora para a Denise. Boa noite a todos. Ao me preparar para essa noite tão agradável, com esse autor tão incrível, eu passei essa última semana, vocês estão vendo pela minha voz, com uma gripe bem forte. E eu estava até há pouco tempo pensando que tinha sido um azar, né, eu ficar gripada na semana que eu estava preparando essa fala, e depois eu me dei conta que eu estava podendo me colocar na condição ideal, nesse estado febril, que talvez tenha me permitido refletir com mais liberdade e penetrar nesse mundo
fantástico e onírico do Gabriel Garcia Marques, para a gente poder brincar e conversar e trocar ideias aqui um pouco. Em primeiro lugar, queria comentar, né, o Jefferson lembrou de um psicanalista que falou que uma das coisas que um homem e uma mulher não podem viver é com a falta de sentido. E apesar de não ter lembrado o nome do psicanalista, na verdade, fizesse o melhor uso que se pode fazer de um psicanalista, que é lembrar das palavras e não precisar lembrar do nome, né? É lembrar do que fica de interessante e de que, a partir do que fica, pode-se fazer um uso próprio. Eu estou aqui para falar de psicanálise e para tentar pôr o viés da psicanálise nesse autor. Sempre que eu venho como público aqui nesse café, uma parte que eu gosto é quando as pessoas trazem trechos do autor para a gente que está na plateia, às vezes, poder lembrar uma ou outra obra. Então, eu vou tentar, na medida da minha fala, exemplificar as coisas que eu quero trazer com fragmentos de citações de pinceladas de livros dele, para a gente poder acordar a memória e refletir talvez com mais riqueza. O Jefferson também estava falando da questão da solidão presente e permeando de um jeito ou de outro todas as narrativas. E aí e falasse também de outros autores que influenciaram, e eu separei um trecho para falar um pouco da raiz, né, que impulsionou esse menino, esse homem, esse menino que já tinha um pouco de alma de escritor, né, desde a sua infância, na sua ânsia de saber, de entender das coisas e de narrar as coisas que ele vivia e de dar conta dentro dele, através da palavra, dos fenômenos maravilhosos e impactantes que ele era rodeado na sua história. Depois a gente vai falar um pouquinho. Mas quando ele era um jovem e foi convidado pela mãe, convocado pela mãe para voltar a Macondo para vender a casa, Aracataca, que é a cidade onde ele passou a infância, o período inicial da infância, que foi o período mais forte em termos de impregnação de vivências emocionais e que foram um combustível do qual ele bebeu, do qual ele se nutriu em toda a sua obra. E ele estava voltando lá com a mãe nessa cidade, fez essa viagem, né, de volta a essa casa para consumar essa venda que acabou não se consumando. E aí, lá pelas tantas, num vizinho da época, estavam chegando para ir na casa e convidaram para tomar uma sopa, né, que ia ter tempo para falar lá com o cara da imobiliária. Cara da imobiliária não, né, os caras lá que iam comprar a casa. E aí ele tomou a tal sopa. Daí ele diz o seguinte, olha que interessante, e aí me lembrou uma pessoa que ele não é uma influência dele, mas me lembrou Proust, com a Madeleine. Assim que provei a sopa, tive a sensação de que um mundo inteiro adormecido despertava na minha memória. Sabores que tinham sido meus na infância e que eu havia perdido desde que saí do povoado, reapareciam intactos em cada colherada e me apertavam o coração. Depois, em outra reflexão, também falando um pouco de comida, né? Lembrando daí dos tempos, né, desse início da infância. E aí que eu faço o link com a questão da solidão e da melancolia, de certa forma. Em casa, porém, não se comia nada que não tivesse sido temperado pelo caldo das nostalgias. O tempo todo, as vivências infantis eram processadas, né, dentro da alma, dentro do sangue do Gabriel, na tentativa de, transformando em palavra, transformando em fantasia, poder dar conta emocionalmente de todas essas vivências muito ricas. Comentasse, né, que quando ele estava fazendo
Tu que falaste, né, Neuza, que quando ele estava fazendo os contos peregrinos, ele anotou 64 ideias para contos, né? Quando eu também estava preparando esse material, eu juntei todos os livros que eu tinha já lido e alguns que queria ler, acabei não lendo, mas que estavam ali. Fiz meio que uma ilha ao meu redor, né, de livros para me inspirar para falar. E eu comecei a resgatar e me deu vontade de falar a quantidade de fenômenos fascinantes que foram vividos pelo Gabriel ao longo da sua infância e que de alguma forma inspiraram e apareciam aqui e ali em todas as suas obras. Volta e meia, a gente lendo as obras e podendo ter a oportunidade de ler as memórias, nós somos capazes de perceber um nuance aqui e ali de vivências que por alguma razão foram impactantes, e impactantes pelo bem e pelo mal. Esse menino, homem e escritor, ele ficava impactado, fascinado, traumatizado, transbordado pelas vivências que vinham desde a estrutura política vivida de opressão, os horrores que ele ficava sabendo e que eram narrados no povoado onde ele vivia, o fascínio das mulheres. Ele viveu com os avós nos primeiros anos da infância e a influência do avô e da avó em especial foram marcantes e definitivas na forma dele construir a mente dele e o jeito de pensar e a necessidade de narrar, o narrar para viver, que alguém falou, né? Os seres, né, os objetos, os acontecimentos fascinantes geram um impacto. Agora falando do Gabriel e falando um pouco da gente, ser humano. As situações encantadoras ou desnorteadoras vividas ao longo da vida, as experiências emocionais às quais a gente fica exposto, e no caso do Gabriel Garcia Marques, não sei se vocês lembram, ao mesmo tempo que ele tinha esse avô, que era um homem muito curioso sobre as coisas da vida, mas muito ordenado também sobre essas coisas. Ele tinha um certo método na busca do conhecimento, ele era ourives, ele era um homem que... Ele que proporcionou ao Gabriel o primeiro dicionário, foi o primeiro livro que o Gabriel teve acesso, né? E junto com esse homem que era o esteio, levava o Gabriel Garcia Marques nos filmes, depois fazia ele contar na mesa os filmes e acompanhava a narrativa. E ao mesmo tempo tinha a avó e um bando de tias e um bando de mulheres completamente soltas no pensamento mágico e na loucura, na vida real dele, isso, né? Não é nos... Então tinha muitos personagens das histórias de vários livros são inspirados em pedaços dessas mulheres, pedaços de vida, pedaços de jeito dessas mulheres com quem ele conviveu e que ele ficava fascinado, ele ficava encantado. E aí, eu vou ler mais um pedacinho dele, eu acho ele mais interessante do que... olha que legal. Ele falando da avó, né? É a Tranquilina, né, a avó dele. De dia, o seu mundo mágico era fascinante para mim, mas à noite me causava um terror puro e simples. O medo da escuridão, anterior ao nosso ser, que me percebe durante toda a vida em caminhos solitários, e mesmo em antros de baile do mundo inteiro. Na casa dos avós, cada santo tinha o seu quarto, e efetivamente tinham imagens de santo nos quartos. E cada quarto tinha o seu morto, nas histórias narradas e detalhadamente narradas e repetidas, e que aquela criança se embebia. De noite, as fantasias e presságios da avó se materializavam. Eu tinha pavor da noite, e à noite refletia para ele uma memória feliz onde todas as noites se morria. A vivência dele era que todas as noites se morria.
Então, com isso a gente pode ter uma ideia do esforço, né, dessa criança de dar conta de tudo isso, dessa curiosidade estimulada pelo avô, dessa fantasia que penetrava e que atravessava a vida dessa criança. Com relação ao avô, no meio daquela tropa de mulheres evangélicas, o avô era, para mim, a segurança completa. Só com ele a aflição desaparecia e eu me sentia com os pés na terra e bem situado na vida real. O estranho, pensando agora, é que eu queria ser como ele, realista, valente, seguro, mas nunca pude resistir à tentação constante de espiar e me aproximar do mundo de minha avó. Essa combinação, eu acho que fala um pouco da matéria-prima aí, da mente do Gabriel. Uma questão que eu queria falar sobre a realidade e ficção. Essa palheta entre realidade e ficção, cujas duas pontas dessa palheta podem ser extremamente alienantes e limitadoras da vida, a ponta da realidade total e a ponta da ficção, como um caminho de alienação, incluem, contudo, dentro desses tons intermediários, a possibilidade de que, através do sonho, através da metáfora, que é a produção da nossa mente principal é criar metáforas para que a gente possa dar conta da realidade emocional da nossa vida e dos vários impactos que as realidades fascinantes nos causam. Só através da possibilidade de simbolizar, de criar metáforas e de usar a nossa fantasia e o nosso sonho para arranjar algum sentido, como trazia o Jefferson, para conseguir enganchar as coisas dentro de nós de maneira que possam se acomodar e fazer um sentido. É só através dessa possibilidade de sonhar, fazer metáforas, vou chamar de sonhar, é que se pode tolerar o mistério das coisas, se encantar com o mistério das coisas, mas ao mesmo tempo entender que ele se mantém mistério. E é esse que é o espaço criativo, é esse que é o espaço onde nós conseguimos não precisar, como no triste desfecho dos 100 anos, repetir eternamente os personagens e dar eternamente para personagens que mudam na vida da gente os mesmos papéis. Quando a gente consegue dar sentido para as coisas que nos acontecem, nas coisas que nos mobilizam, nós conseguimos ampliar o nosso teatro interno e criar papéis novos para os personagens que entram na nossa vida. E é aí que entra a possibilidade de mudança. Buenas. Eu só queria que, quando faltar que tu me toque assim, delicadamente, que eu vou saber assim uns 5 minutos. Buenas. Eu acho que valia a pena, porque eu fiquei pensando na questão do mistério. O mistério é uma palavra importante em psicanálise. O mistério é diferente de segredo. Tem um autor muito querido, Donald Meltzer, é um psicanalista que já morreu, veio muitas vezes aqui, e ele falava muito dessa distinção, né, da relação com o mistério e da relação com o segredo. O segredo é algo que nos instiga, né, também a querer saber, a querer descobrir, mas a querer se apossar da fórmula para desvendá-lo. E aí a gente se apossa do segredo, desvenda a fórmula e mixa a coisa, né? É como aqueles programas de mágico que eles ficam contando os truques. O segredo ele fica infértil. O mistério ele estimula pela fascinação que aquele exterior que nos encanta estimula.
tem um externo que a gente consegue ver, se intrigar, uma pessoa, uma situação, que nos intriga, que nos estimula a nossa curiosidade, que nos apaixona, que nos cria toda uma força de movimentação. Mas tem um interior dentro dessa coisa, desse outro, desse fato. Tem um interior que a gente nunca vai poder saber exatamente. A gente só vai acessar esse interior através da nossa possibilidade de imaginar, através da nossa possibilidade de intuir, de pressupor. E esse exercício de poder tolerar que as coisas do mundo têm e vão ter sempre o seu mistério, jamais as coisas principais do mundo não têm uma explicação que a esgote. Poder tolerar o tempo, a morte, o amor, o nascimento. Gabriel Garcia Marques teve que aguentar 11 depois dele, né? Foi o primogênito de 12. Tolerar que esses fatos nunca vão poder ser abarcados totalmente permite que a nossa mente funcione de um jeito criativo e amplia a nossa capacidade de estar no mundo e de se relacionar com esse mundo. Em geral, quando a gente tenta abarcar e tornar alguma coisa que é um mistério, um segredo, a gente limita aquela coisa, bota ela no nosso cercadinho e ela vive um segredo que a gente inventou, que desvendou. Mas, na verdade, a gente está vendo uma lasquinha de algo que é muito maior. Aí eu botei aqui, o que a peste da insônia tem a ver com isso? Lá nos 100 anos de solidão, na cidade de Macondo, Jefferson estava lembrando, entre as milhares de coisas que aconteceu nessa cidade, lá pelas tantas teve essa peste, que foi a peste da insônia. O Alberto Manguel descreve tão bem Macondo e fala dessa peste, que eu estava com uma vontade de ler. Tá? Segura só um pouco. Ele resume, né? E daí quem leu vai lembrar, e eu acho que pega bem e é melhor do que eu tentar resumir. Só que é no Dicionário de Lugares Imaginários do Manguel, que é um livro maravilhoso, e eu achei Macondo aqui. Cidade, eu vou ler um pouco rápido para poder desenvolver depois o pensamento. Cidade colombiana fundada em tempos antigos por José Arcádio Buendia, cuja imaginação sem limite sempre superou a inventividade da natureza. Ele dispôs as casas de tal forma que cada habitante podia chegar ao rio e pegar água com exatamente o mesmo esforço do seu vizinho. As ruas foram planejadas de tal modo que todas as casas recebiam a mesma quantidade de sol ao longo do dia. Do lado leste, Macondo é protegida por uma alta cadeia de montanhas e no sul por pântanos cobertos por uma espécie de sopa vegetal. Esses banhados se elevam na direção oeste e se tornam uma grande massa de água em que cetáceos de pele delicada, com face e torso de mulher, atraem os marinheiros com seus seios firmes e tentadores. Ao norte, há muitos dias de marcha, por uma selva perigosa se estende o mar. Pulei. Entre os eventos mais notáveis nos anais da história de Macondo, destaca-se a epidemia de insônia que atacou a cidade. E teve consequências trágicas, pois os habitantes perderam gradualmente a memória. Quando a pessoa doente se acostumava com a vigília, as memórias de sua infância começavam a desaparecer. Por fim, ela perdia a própria identidade e a consequência de seu ser, mergulhando numa calma demência, sem passado. Para não esquecer o nome dos objetos, colaram etiquetas em cada coisa: balde, mesa, vaca, flor. No entanto, os habitantes perceberam que uma etiqueta somente com o nome não era suficiente, porque eles esqueciam a utilidade das coisas.
Então, eles começaram a botar explicações junto. Por exemplo, isso é uma vaca, é necessário ordenhá-la todas as manhãs para produzir leite, e o leite deve então ser fervido para produzir café com leite. Na entrada da cidade, os habitantes colocaram uma placa anunciando Macondo. E um pouquinho adiante botaram uma outra que proclamava Deus existe. A epidemia chegou ao fim quando o cigano Melquíades, que estivera morto, mas voltara porque não suportava a solidão da morte, trouxe para Macondo um antídoto da insônia em forma de um líquido e em pequenos frascos. Os habitantes beberam a poção e imediatamente conseguiram dormir. Então, para encerrar, o que é a psicanálise, o que o mistério, o que os fatos fascinantes, a realidade e a ficção e a possibilidade de crescer e de se desenvolver através da fantasia tem a ver com a peste da insônia. Os habitantes que não conseguiam dormir, não conseguiam sonhar. Ao não conseguir sonhar, também não conseguiam se remeter às suas lembranças e misturar e processar no caldo com as melancolias, com os amores, com as paixões, processar a sua história e a sua identidade e a sua ideia de si mesmo e das coisas. Eu acho extremamente rica essa questão da insônia, porque também ela traz o outro lado, né, que é a tentativa objetiva de resgatar o sentido das coisas, nomeando racionalmente e organizando, né, catalogando racionalmente. Não é o nome em si das coisas que dá o sentido. É preciso que as coisas possam ser sonhadas para que elas possam ter sentido e para que o sentido do eu mesmo, junto com tudo isso, com essas vivências, possa aflorar. Eu vou ficar por aqui. Espero que a minha febre não tenha feito eu viajar demais e que a gente consiga trocar um pouco. Obrigada. Bom, a Denise, né, a gente lendo o Gabriel Garcia Marques, a gente pensa, muitas vezes, que ele está com febre, né? Porque são coisas tão fantásticas, né? Então, acho que a tua febre te ajudou a entrar em contato com... Bom, pessoal, está aberto. Quem é que quer? Quem é que tem a coragem de começar? Coragem, né? A sorte de vocês que eu não sei o nome de vocês. É bom chamar pelo nome dele. Professor tem técnica. Vê que tem gente que eu conheço. Quer saber? Tu quer chamar? Quer falar alguma coisa? Bom, já que você não fala, então eu falo. Então. Bom, o Gabriel Garcia Marques, né, eu conheci ele tardiamente, né, não foi um autor que eu conheci na adolescência, então já estava na faculdade quando eu li. E gostei bastante, e depois quando eu fui começar a ser professor, eu fiz a experiência de trabalhar alguns livros dele com alunos do EJA. Se vocês não sabem, EJA Jovens e Adultos, né? E eu trabalhei esse livro aqui, Crônicas de uma Morte Anunciada, uma turma de EJA, e que eram alunos já do ensino médio, né, que já tinham parado de estudar há bastante tempo, então a faixa etária deles era em média de 30, 40, 50, tinha alunos até de 60 anos, né, nessas aulas. Bom, o negócio era o seguinte, né, então cada dupla, né, tinha que apresentar um livro, não só do Gabriel Garcia Marques, mas de outros autores. E uma senhora, né, de 60 e poucos anos, ficou então de apresentar Gabriel Garcia Marques. Bom, lá pelas tantas, né, eu entro numa aula e quando eu vejo tem uma confusão, cadeira voando. Eu vou contar essa história para vocês rapidinho, para mostrar para vocês como a ficção afeta a realidade literariamente e literalmente. Tá? Aí, voando cadeira, até eu entender o que estava acontecendo, era o seguinte: essa senhora estava brigando com outro senhor,
né? E foi um empurra-purra entre os dois. E depois eu fiquei sabendo que os dois eram vizinhos, eles tinham uma briga de anos e anos e que estourou ali na sala. Bom, e essa senhora saiu da sala falando o seguinte: eu vou me vingar de ti, tu vai ver, eu vou me vingar de ti. E eu morava eu dava aula na região ali da Vila Jardim, né? E então era uma região às vezes bastante perigosa até de chegar na escola. E quando alguém prometia alguém é porque ia acontecer alguma coisa, né? Bom, aí estava marcado o dia para ela apresentar o trabalho, para apresentar o livro. Depois desse dia da confusão, ela não apareceu lá na escola. E passou uma semana, passou 2 semanas e ela não apareceu. No dia de apresentar o trabalho, ela aparece para apresentar, né? Aí quando ela chegou atrasada, ela chegou na sala, ficou todo mundo assim, né? Ih, ela apareceu. Aí ela chegou assim, ela era pequenininha assim, mas todo mundo tinha um medo dela, assim, que era impressionante. Ela chegou assim quietinha, com uma pasta preta, sentou do meu lado, né? Eu pensei, a gente estava em roda, né? Eu pensei, ai meu Deus, ela sentou do meu lado ainda. Sentou do meu lado assim, ela estava com uma pastinha preta, colocou a pasta em cima da mesa, colocou a mão dentro da pasta e ficou com a mão ali dentro, olhando a apresentação de todo mundo. E eu pensando, ela vai sacar alguma coisa ali daqui a pouco e vai sobrar para todo mundo aqui, né? E eu estava tenso, porque estava todo mundo tenso, né? Porque alguma coisa ia acontecer. E daí chegou a vez também desse senhor apresentar, ele apresentou também super nervoso, e ela estava com a mão ali dentro, e daí eu cheguei, olha, fulana, chegou a sua vez então de apresentar o trabalho. E parece que todo mundo ficou assim num silêncio, né? Ninguém dizia nada. Daqui a pouco ela colocou a mão assim, tirou bem, ela fazia de propósito, né? Tirou bem devagarinho assim e pá, botou o livro do Gabriel Garcia Marques, né, em cima da mesa. Vou apresentar o trabalho, pessoal. Aí ela disse, só que eu não vou começar pelo começo, professor. Eu vou começar, e ela dizia isso olhando direto para o senhor esse. Eu vou começar na parte aquela que o Santiago Nazar é esfaqueado. E ela dizia isso olhando para o cara. E ela leu essa parte que eu vou ler para vocês. Santiago Nazar precisava apenas de 1 segundo para entrar quando a porta se fechou. Pôde ainda bater com os punhos várias vezes, em seguida voltar-se para enfrentar a mão limpa seus inimigos. Assustei-me quando vi de frente, disse-me Pablo Vicário, porque achei umas 2 vezes maior que era. Filho da puta, gritou. A faca atravessou a palma de sua mão direita e logo mergulhou até o fundo das suas costas. Todos ouviram o seu grito de dor. Ai, minha mãe! Estranho é que a faca voltava a sair limpa, declarou Pedro Vicário ao juiz. E eu o tinha furado pelo menos 3 vezes e não havia nenhuma gota de sangue. Agora vocês imaginem ela dizendo isso, né? Olhando direto nela, dizia e olhava para ele, né? E claro, depois ela falou, leu essa parte e depois apresentou os outros personagens, tudo numa boa, tranquilamente, né? Aí terminou a apresentação dela, ela fechou o livro. Era isso, professor? Eu disse, era isso. Ela pegou e saiu e foi embora. E eu pensei que aquilo foi, claro, foi uma coisa perigosa, mas eu achei uma coisa genial, porque ela fez uma vingança ali, que é uma vingança literária. Ela disse, eu vim aqui mesmo para assustar vocês, eu vim aqui para te assustar, né? Mas ela pegou um momento, uma parte específica, justamente para conseguir fazer essa vingança. E eu fico pensando, né, que o quanto a literatura ela acaba interferindo, né, na nossa vida cotidianamente. O Antônio Cândido, né, em algum momento, ele disse também que o leitor experiente, aquele leitor enfim, que ele não tem preconceitos com leitura, aquele leitor voraz, né? No fundo, quando ele pega um Gabriel Garcia Marques ou qualquer outro livro, ele está buscando alguma coisa para a sua vida. Eu não estou falando de autoajuda, pessoal. O que eu estou falando é que o leitor experiente, no fim das contas, ele quer alguma coisa para a sua vida. Seja para sentir prazer, ou seja para discordar daquilo, mas ele está procurando alguma coisa para a vida. Se a gente pega um livro aqui, a gente está procurando um título que nos pega porque ele está dizendo alguma coisa para a gente. Então, no fundo, a gente quer isso. E quando esses alunos, né, conseguem transfigurar isso e trabalhar com isso, eu fico muito feliz, né?
Era essa história que eu queria contar para vocês. Ótima história. É linda história. Eu, assim, emocionada aqui, queria dizer, primeiro cumprimentar, né, os dois pela possibilidade de nos contar, né, toda essa história, né, os dois professores e didáticos, foi excelente, né. E eu fiquei pensando, né, tanto a Denise falando sobre fantasia e realidade, tu agora falando dessa situação que foi real, que tu, né, presenciou, fiquei pensando como, né, na literatura, né, na leitura, a gente também consegue se tornar mais humano, né? É uma coisa que nos ajuda a gente a nos humanizar, né? A lidar com as coisas da gente, né, lá de dentro, as coisas da vida, né, que a gente não sabe dar nome, não sabe como, né, entender, como compreender, e como é algo que vai passando quase como uma corrente, né? Fiquei pensando, né, daquele que escreve, daquele que lê, e vai se costurando vidas, né, como se a gente fosse se humanizando, né, aprendendo a poder lidar melhor com a vida, né. Quando tu falou assim de identificar um título, né, eu acho que a gente busca, né, quando vai ler ou quando busca na psicanálise, quando a gente vai se tratar, enfim, né, ou num conto, ou numa história, as crianças pequenininhas que também me lembram, né, assim, como a gente busca realmente, né, compreender. Na hora a gente nem sabe que tem a ver com a gente, né, mas aquilo vai. E essa senhora conseguiu colocar em palavras, né, sua emoção, sua raiva, sua dor, seu desejo de vingança, e não fazer, né, de fato, né. Que bonito isso, né, a gente poder se humanizar, né. Falar sem necessariamente ter que agir, né? Muito lindo. Então, fico muito gratificada, assim, de ouvir vocês dois. Eu lembrei que tem uma passagem no filme aquele de Auschwitz, a lista Schindler, quando o Schindler está discutindo com um nazista, né? Ele diz o seguinte: cara, o poder não é de sair lá e matando os judeus. Ele tá tentando dar uma lição para ele, né? Ele disse assim: o poder é tu ter o poder e não fazer. Esse é o verdadeiro poder. Porque, claro, estava querendo salvar os judeus ali, né? Mas e eu acho que é isso que ela acabou fazendo, né? Ela tinha, se ela quisesse, ela poderia ter feito alguma coisa, né? Mas ela tinha o poder e não fez, né? Então acho que. Mas pode falar, né? Ela não gerou um sonho a partir da literatura, mas ela gerou um pesadelo compartilhado e que pôde expressar profundamente a raiva que ela estava sentindo e a tensão que ela estava com vontade de poder dividir, né? A arte possibilita isso, né? A arte, a palavra. Depois, assim, nós compartilhamos na mesma escola. Uma parte aqui, ó. É um prazer e um privilégio estar aqui, podendo ver o professor, né? O professor aqui. É realmente o que ele faz na escola. Nós não estamos mais na mesma escola, ele está numa outra, mas eu acompanho e não é diferente. À tarde, haviam alunos que eu, como orientadora, não conseguia chegar da forma mais correta, do jeito que eu gostaria. Percebi através do professor, né, do professor Jefferson, que ele tinha uma capacidade e ele acabou de descrever agora. Ele trabalhava com a literatura, com os alunos, e eu assistindo às aulas, né, Jefferson, que fazia assim questão de assistir, e eu conseguia trabalhar junto com o Jefferson e chegar nos alunos que a gente não conseguia de outra forma, através da leitura da literatura. Então, assim, ó, fizemos combinações, havia momentos, né, Jefferson, de que forma nós íamos chegar naqueles determinados alunos de uma forma bem sutil,
e que eu conseguia depois, observando, entender um pouquinho mais daquela pessoa. E outros momentos eu não conseguia captar, mas o Jefferson depois me passava. Agora vocês imaginem que fabuloso trabalho que o Jefferson faz, além de ser um ótimo escritor, né, Jefferson? Então, assim, ó, aplausos, porque realmente haviam alunos, e ele escreveu agora, de pessoas, no caso, adultas já, né? Mas alunos do turno da tarde, que são alunos pequenos, que não têm capacidade nenhuma de poder se expressar, tá? Ainda mais numa escola com uma condição bem precária. Claro que, gente, vejam bem, a nossa escola é uma escola grande, que tem alunos que vêm desde alunos do Anchieta, portanto não é uma escola de alunos carentes. Nós temos alunos desde alunos que vêm do Farroupilha, Anchieta, né? Mas também temos alunos com uma condição financeira bastante precária. E que bom que tem professores que conseguem, dentro do seu trabalho, ter uma visão e fazer com que o aluno também se apaixone, né, pela leitura. Então é fabuloso, eu acho que não tem preço. Parabéns, viu, Jefferson? Pegando um gancho, assim, é que a pessoa possa se expressar, abre um caminho que ela possa se expressar de outro jeito que não seja via ação, né? Então isso abre outros horizontes para as pessoas, né? Como a literatura está permitindo isso. Esse exemplo do Jefferson é um exemplo belíssimo, né? De que é uma possibilidade de uma estruturação psíquica mais, né, um funcionamento psíquico mais organizado, né? A gente poder falar, se expressar dessa forma e não fazendo, ou não até para o corpo, né? Eu até estava me lembrando, assim, eu li alguns contos aqui do Gabriel Garcia Marques. Eu acho que que vocês falaram, para mim me toca a questão do mistério, né? Porque a gente, não sei, a gente lê assim, mas por que isso? De onde é que ele tira? E como é que isso é possível? Ou a gente poder tolerar, né? Que tem coisas, né? O Freud usava a palavra incognoscível. Sempre vai ter uma parte de nós que a gente não vai conhecer, que a gente não vai ter acesso, e a gente poder conviver com isso, que a gente não tem explicação para tudo, né? E interessante essa questão do sonhar, porque aqui ele começa com sonho, ele tem um conto com sonho, como o sonho está presente na obra dele, né? E para todos nós a possibilidade de a gente poder sonhar, né? Quem mais gostaria de falar? Denise? Sim, tem bastante gente. A Vivian. Eu também queria parabenizar esse encontro maravilhoso com o Gabriel Garcia Marques, que foi apaixonante na minha vida. Foi a primeira vez que eu toquei no 100 Anos de Solidão, eu não consegui desgrudar dele. Uma semana depois eu saí do quarto onde eu estava. Eu entrei naquele transe e não consegui sair mais. E a paixão pelo Gabriel Garcia Marques só cresceu nesse tempo. E uma vez eu vi uma entrevista dele que ele disse o seguinte, que ele, ao construir uma narrativa, ele buscava as palavras que permitissem que o leitor não acordasse. Ele lia, e quando ele via que alguma coisa não caía bem, que ele acordava do texto, ele trocava a palavra, porque a palavra tinha que ser manter o leitor num espaço, né, de ficção e de realidade, em que ele se sentisse como se ele estivesse num sonho. E aí eu estava juntando o mistério, que a Denise falou, tão bonito, né, juntando com a psicanálise e esse trabalho maravilhoso do professor. E estava pensando como isso é importante, que do ponto de vista social e grupal, a gente possa construir narrativas que façam com que a gente seja mais humano. E a psicanálise, do ponto de vista
individual faz com que a gente possa criar a nossa própria narrativa da nossa própria vida pessoal. Então tem um autor que diz que a gente precisa criar uma narrativa a partir de tantos fenômenos emocionais, às vezes sem uma representação, sem uma capacidade, sem uma possibilidade de entendimento, que é o sentido. E me lembrei no que tu dissesse, que o poeta é o último, né? Porque enquanto nós não tivermos poesia, nós não somos humanos. Nós estamos no limite da barbárie, né? Que é essa... E que é tão bonito que tu falasse que... Como é democrático. Como é democrático a gente viver a literatura, viver no mundo de narrativa. Senão a gente pode ser, qualquer que seja o colégio, o nível social, nós estamos perto da barbárie. A gente que escreve, assim, chega em alguns momentos que a gente chega a acreditar que a escrita é a coisa mais importante do mundo, que a literatura é a coisa mais importante do mundo, né? Mas espera estragar a geladeira, né? Espera estragar Não, mas é verdade, né? São coisas úteis que são coisas que tu tem que correr atrás, tá? Mas a gente está falando de coisas úteis, né? E a literatura tem esse caráter inútil, digamos assim, para a ordem, né, do cotidiano. Mas se a literatura tem alguma coisa de utilidade, se ela tem alguma função, eu acho que a única função que ela tem é de fazer com que a gente perceba as pessoas. Eu acho que isso é o fundamental. Se a gente consegue pegar o livro, chegar na mão de adolescentes, né, Gabriel Garcia Marques, e fazer com que esses adolescentes percebam as pessoas, né? Eu tinha um professor que ele fazia uma brincadeira com a gente sobre a questão da solidão, né? Ele fazia o seguinte, ele dizia, fala aí solidão. Aí cada pessoa falava solidão, 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 todo mundo falando solidão. Aí daí a pouco ele dizia, então, prestar atenção no que vocês falaram. Então, quando a gente presta atenção na solidão do outro, a gente lida melhor com a nossa, né? Então eu acho que sintetiza isso, né? Acho que a literatura, se ela tem alguma função, ela tem que ter essa função de nos tornar humanos e perceber as pessoas, né? Vou aproveitar um pouco o gancho da tua metáfora, né? da solidão repetida, e falar de um elemento que eu esqueci de abordar e que eu acho interessante, eu acho que muito forte na obra do Gabriel Garcia Marques, que é a questão do tempo e da repetição. Essa transformação do sonho em algo que pode ser instrumento de elaboração e de criatividade, ela não se dá unicamente por uma disposição interna para. O próprio Gabriel Garcia Marques, ele traz inúmeros elementos na própria coleção de... Como é que são os nomes dos 100 anos? Apolinários e José... Enfim, a repetição... Nos 100 anos de solidão, os personagens, o Arcádio, José Arcádio, tem 800 mil José Arcádios ao longo das gerações, e lá pelas tantas tu tá lendo 100 anos de solidão, tu já não sabe mais quem é o José Arcádio I, quem é o José Arcádio, o Aureliano I, o Aureliano II, e tu vai entrando naquela repetição de personagens, e tu vai daqui a pouco tu vai tendo que te acostumar a ter que identificar, né? E eu, quando eu estava lendo isso, eu pensei, o que ele quis com isso, né? Porque lá pelas tantas, uma vez ele tinha dito, olha, um personagem meu, ele só ganha vida e anda com as próprias pernas, depois eu dou um nome para ele. E um nome singular, que fale daquele personagem. A questão dos inúmeros irmãos chegando, né? Ele foi uma criança que teve que ir elaborando chegadas de irmão, e é mais um irmão, e é mais um irmão. Além disso, desse fato fascinante, que está na minha lista dos fatos fascinantes, que ele teve que dar conta, a questão... Teve uma circunstância também, o vô dele, que ele gostava tanto, quando ele foi lá para a Guerra dos 1000 Dias, ele teve 800 mil filhos. Cada lugar que ele ia, com milhões de mulheres, e a avó registrou, aceitou esses filhos, anotava num caderninho, porque chegava os filhos, não parava de chegar filho, e ela anotava num caderninho o nome desses filhos, né? E ninguém decorava muito quem era quem, porque era muito filho chegando, e um dia era cinzas, aquela quinta-feira... Qual é aquela festividade católica que marca com a cinza? Mas enfim, era um dia de uma festa dessa, que a pessoa vai na igreja e volta para casa com a cinzinha, com a cruz em cinza. E esses irmãos chegaram para visitar depois de ter ido
nessa celebração. Então eles chegaram na casa do Gabriel, pequeno, os irmãos, esses irmãos que é meio em quantidade, né? Tudo com a cruz. Então para ele, a marca desses irmãos ficou um emblema misterioso na cabeça dele. De que, bom, era aquela imagem, um monte de irmão, um monte de homens que chegam com aquela cruz, aqueles são os irmãos, né? São os aurelianos dele, são os José Arcádios dele. Enfim, de qualquer maneira, pensando só na psicanálise rapidamente, o tempo, o ritmo e a repetição são elementos necessários, às vezes, antes que a gente possa transformar algo numa outra coisa a partir de uma compreensão. Por muito tempo, às vezes, a gente precisa ter o espaço e o tempo de rever, de repetir, de revisitar, num ritmo, numa constância que vá permitindo que sutis diferenças, sutis identificações de identidades possam ir surgindo dentro das realidades que estão dentro da gente. E esse é um elemento comum na obra do Garcia Marques e na estrutura do tratamento psicanalítico, onde a gente também lida com isso. A gente lida com o tempo, com a repetição, com o ritmo e com a constância de um espaço, de uma Macondo, aberta no consultório, onde todas as coisas são possíveis para que a gente possa revisitar esses fantasmas, deixar que eles fiquem íntimos, para que a gente possa nomear, dar sentido e guardar como memória. E sair da insônia da gente, que nos deixa repetindo, circulando. Obrigada. Eu queria, a partir do comentário da Vivian, a Denise já falou algumas coisas que estavam na minha cabeça de uma outra forma, mas eu me lembrei de uma entrevista que o Luiz Fernando Veríssimo uma vez deu num canal de televisão. Perguntavam para ele, a propósito de movimentos de sem teto, alguma coisa assim, o que era mais importante, se era o teto ou se era a literatura, alguma coisa assim. E ele disse que, sem dúvida nenhuma, era muito mais importante um teto, enfim, as necessidades básicas do indivíduo, e que a literatura, a gente podia considerar, dizer ele, um luxo, né? Talvez, de certa forma, ele tenha razão, e de outra não. Por quê? Porque eu confrontei isso agora aqui, quando estavam falando, com uma coisa que o Jefferson tinha dito, né, da essencialidade de um ser humano poder criar, poder fantasiar, poder... Sem isso não há desenvolvimento, sem isso não há nada. Então, digamos que a literatura, de um certo ponto de vista, ela pode ser um luxo. De outro ponto de vista, ela é essencial. Ela é tão essencial quanto a comida. Ela é essencial para a mente da forma como, vamos dizer, a comida é essencial para o corpo. Por quê? Porque é com esta, não é, capacidade de pensar e fantasiar e sonhar, como a Denise falou, e ir criando elementos que podem ser utilizados depois na vida, podem ficar armazenados, é isso que vai nos possibilitar o desenvolvimento. E que é o que se tenta fazer, né, nos consultórios durante uma psicanálise. Então, existe uma certa função literária que eu diria que pode ser essencial. Essa função, que pode ser não, que é essencial, e que nesse sentido a literatura luxo, ela pode ajudar muito. E no momento que ela consegue, ela deixa de ser luxo e passa a ser alguma coisa. Então me lembrei dessa dualidade que dá para pensar. Bem, pessoal, eu quero primeiro agradecer aos nossos convidados, Jefferson, Denise, a todos vocês. Foi uma noite maravilhosa, uma noite que o Gabriel Garcia Marques, acho que honrou a memória dele. E, bem, em setembro nós teremos a programação até o final do ano. Em setembro nós teremos Falsidade e Literatura, que vai ocorrer na terceira terça-feira. Fingimento, desculpa, Falsidade é o livro. Fingimento e Literatura,
que vai ocorrer na terceira terça-feira do mês, por problemas de agenda aí dos nossos convidados, que é o Rodrigo Rospe e o Juarez Guedes Cruz. Em outubro nós teremos Miyakoto e em novembro nós teremos Meta Poesia. Então contamos com vocês e novamente muito obrigada.